nossas visitas presentes, sejam bem-vindos. Estamos aqui na continuidade do nosso estudo da origem de tudo, essa revista produzida pela Novo Tempo, e que quem não tem ainda pode falar com a gente, que a gente dá os direcionamentos como conseguir. Tem que agora pedir pelo telefone, mas chega lá no seu endereço em alguns dias. Já está acabando, hoje é o 6º episódio, faltam só mais 2 temas, tirando hoje. Falamos de alguns temas mais científicos nos primeiros dias e agora, obviamente, mesmo falando de temas científicos, tendo como base a palavra de Deus, e hoje nós vamos especificamente tratar da palavra de Deus, da origem da palavra de Deus, e não deixando de lado também a ciência. Muito bem, nós já vamos começando, e você que tem aí a sua revista pode ir acompanhando também. A origem da palavra é o título da nossa lição de hoje. E o primeiro verso, vamos ver se está funcionando aqui. Opa, funcionando certinho hoje. João 17 e 17. O que diz esse verso? Quem achar pode ler. João 17, capítulo 17, versículo 17. Exatamente, santificai-vos na verdade, a tua palavra, a verdade. Jesus está dizendo que a palavra que está escrita é a verdade. E nós vamos descobrir aqui algumas coisas interessantes sobre essa palavra. A Bíblia, seria ela cientificamente confiável? Nós temos como medir isso através da ciência, Será que ela é confiável do ponto de vista histórico? Ou seja, as coisas que foram relatadas ali aconteceram realmente? Ou será que alguém escreveu como se fosse uma ficção? E o principal de tudo, será ela realmente a palavra de Deus e não um livro a mais, um livro qualquer? Então nós vamos estudar essas três questões na noite de hoje. Só lembrando que lá no final da revista tem algumas questões, de cada capítulo você pode estar respondendo, e no final aí está solicitando o seu certificado, que já está com a gente só vai colocar o seu nome. Quem estiver acompanhando em casa também através da gravação, acompanhando os 8 episódios, mesmo que não esteja aqui presencialmente, também vai poder solicitar o seu certificado. Nós temos aqui uma imagem e nós vamos falar um pouquinho da Bíblia, de como ela foi escrita. Eu particularmente gosto, todo mundo já sabe que são 66 livros, pelo menos na Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia protestante, a Bíblia católica tem alguns livros a mais, que são considerados livros apócrifos, ou porque não entraram no cano sagrado. Quando a gente diz apócrifo, não há uma palavra feia, não. Ela simplesmente não entrou porque algum assunto ali não estava batendo com o restante. E se a gente tivesse assuntos que se confrontam ali dentro da Bíblia, não poderia ser uma palavra confiável. Então nós vamos ver que ela é confiável, porque o que ela diz no começo, ela diz também no fim. Então são 66 livros entre Antigo e Novo Testamento. Foi escrito num período de 1600 anos, em 3 continentes diferentes, e foi escrito por vários tipos de pessoas, desde pescadores simples até reis. Muitas pessoas falam por aí que a Bíblia tem cerca de 40 autores. Eu não gosto muito dessa definição, Eu gosto de dizer que a Bíblia teve 40 escritores. Autores teve um só. Quem é o autor? Deus. Então, só para a gente não ficar numa diferença entre autor e escritor,
Você pode falar também autores, mas eu prefiro usar a palavra escritores para quem escreveu ali, mas quem deu a inspiração foi Deus, então Deus seria o autor. Ela foi escrita ali em 3 línguas, como nós falamos: o aramaico, o hebraico e o Novo Testamento em grego. Então nós temos aqui uma diferença não só de culturas dessas pessoas que escreveram a Bíblia, mas também de tempo, porque mais de 1000 anos e meio se passaram, desde o começo até o final dela ser escrita, e as línguas também se modificaram, mas teve uma mente só que organizou tudo isso. Mesmo porque, se você pegar a Bíblia, você vai analisá-la profundamente, você vai ver que ela não se contradiz. Até alguns versos mais complicados que nós temos ali, numa leitura superficial, você pode achar: nossa, aqui disse uma coisa, mas lá disse outra. É o momento que você tem de estudar realmente e ver aquilo que está em contradição, ou você achar que é e não é na verdade. Veja que interessante que o próprio Isaac Newton, lembra que nós falamos de Isaac Newton no domingo passado? Um dos pais da ciência, que escreveu ali, Profecias de Daniel e Apocalipse. Ele diz o seguinte: a autoridade dos imperadores, reis, príncipes é o que? Humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos, presbíteros, ou seja, de toda a parte religiosa, é o que? Humana também. Mas ele fala: a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Então ele está falando da inspiração da própria palavra. Nós temos aqui na sequência a Bíblia, realmente um tesouro aí da humanidade, e a pergunta que a gente tem que responder é: seria ela realmente inspirada por Deus? Porque nós acreditamos dessa maneira, acreditamos que ela é a verdade e acreditamos que ela é inspirada por Deus. Nós temos que responder dessa forma. Inclusive tem muita gente que vai falar que a Bíblia é a linguagem de Deus escrita com um sotaque humano. Ou seja, sotaque todo mundo já sabe o que é, né? Aquele jeitinho diferente de falar de uma região para outra. E João 17, como nós lemos, a própria Bíblia está dizendo que ela é a verdade. E nós vamos ver se nós acreditamos nisso, mas nós estamos falando também de ciência. É importante lembrar que a Bíblia não é um livro científico. Ela não tem compromisso com essa finalidade. A função da Bíblia é uma só: mostrar a salvação. A única preocupação da Bíblia, da palavra de Deus, é essa. Eu posso tirar outras interpretações, inclusive do ramo filosófico, científico, posso, mas não é essa a preocupação da palavra de Deus. O propósito dela é mostrar o caminho da salvação. Mas eu quero trazer alguns fatos científicos que foram mostrados na Bíblia muito antes de eles serem comprovados pela ciência. E a pergunta que eu quero deixar para vocês: como é que o escritor bíblico conseguia saber essa informação? Como é que ele conseguiu receber essa informação se ele não tinha os mecanismos, os instrumentos para analisar? Pegue a sua Bíblia aí, porque nós vamos analisar vários textos. E o primeiro está lá em Jó 26. O livro de Jó tem vários aspectos interessantes a ser analisados. É um livro que precisa ser estudado de fato, né? Ele conta uma história real. Às vezes, a boa parte dele é escrito em poesia. A gente tem que entender um pouco dessa poesia para entender o que a mensagem está querendo ser dita, né? Mas lá em Jó 26, 7 diz o que diz o verso? Pode ler lá quem achou. Capítulo 26, verso 7. Estende o
Brasil e faz pairar a terra sobre o mar. Muito bem. Nós e a maioria dos teólogos e pessoas que estudam, estudiosos da Bíblia, acreditam que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Inclusive, ele teria escrito o livro de Jó antes ainda do livro de Gênesis, ou seja, tecnicamente ele seria o primeiro livro a ser escrito. Ele não está na ordem, a Bíblia, né? Não está uma ordem cronológica, mas ele seria o primeiro livro a ser escrito por Moisés, então o primeiro livro antes mesmo do Gênesis, ou seja, 1500 anos antes de Cristo, há mais ou menos 3.500 anos atrás. A pergunta que eu faço para vocês é: qual nave espacial que Moisés pegou para sair do planeta, para saber que não tem nada segurando o planeta? Ela está no vazio. Qual foi essa máquina? Nem um telescópio, se tivesse, não teria como, porque não teria como um telescópio ir e voltar nela mesma. Ele teria de sair e ver. E olha que interessante, porque a maioria das religiões, inclusive aonde Moisés estava e foi educado, que foi no Egito, e ele teve uma alta educação dentro da corte, os egípcios acreditavam que a terra estava em cima de 5 colunas. Ali a gente tem um tripé, imagina mais 2. Eles acreditavam dessa forma, que a terra estava apoiada em cima de 5 colunas. Outras culturas, é interessante porque você encontra esses desenhos dentro da história. Dizem que o planeta, a Terra, estava em cima de 3 elefantes, que estava em cima de uma tartaruga, e essa tartaruga estava nadando. Parece estranho isso, né? A gente fala isso hoje, parece que é brinco, mas eles acreditavam nisso. Por quê? Porque não era lógico, e se você parar para pensar, nem é lógico, que algo está em cima do nada, porque tudo está em cima de alguma coisa. Se eu perguntar onde você está, você vai falar assim: eu estou sentado no banco. O banco está no chão da igreja, que está no chão aqui da cidade, e que está em cima do planeta. Mas aonde está o planeta? No vazio. A pergunta é: como Moisés poderia saber disso? O único jeito era, aliás, 2 jeitos, ou ele teria uma nave espacial para sair fora do planeta e ver, nossa, está flutuando lá, ou Deus ter revelado para ele. Por conta própria, seria muito difícil chegar a esta conclusão, mesmo porque todas as outras culturas acreditavam ao contrário. Vamos aqui para uma próxima, que já estava na Bíblia, também está lá no livro de Jó, Jó 28, versos 25, bem pertinho aí de vocês. Quem achar pode ler também. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das aves. Aqui nesse verso está falando que o que tem peso? O vento. Alguém já pesou o vento aí? A gente acha que não. Como é que eu faço para pesar o vento? Mas é impressionante, que um italiano em 1643 chamado Torricelli, ele inventou um instrumento chamado barômetro, e esse instrumento é justamente utilizado para medir a pressão atmosférica, ou seja, o peso do vento, do ar, o peso do ar. E veja que ele foi só descobrir isso, e a gente tem que falar descobrir, não é inventar, porque não foi Torricelli que ele inventou um instrumento que calculava algo que já estava na natureza, já estava lá, que ele foi pesquisar e descobriu que estava ali, por todo esse tempo. Mas isso em 1643. E a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia também,
já estava dizendo há muito tempo que o ar tem peso. Como Moisés poderia ter medido o peso do ar, se as balanças que eles tinham eram bem rudimentares? Inclusive eles vão falar assim que não era para colocar pesos diferentes ali, porque Deus não gostava, né? Então é complicado, não tinha como medir o ar naquele momento. Qual instrumento Moisés usou para medir o ar e falar que o ar tem algum tipo de peso? Aqui está uma imagem representando Torricelli fazendo alguns experimentos. Outra coisa que nós ouvimos bem falar agora nos últimos anos com a pandemia, uma coisa chamada quarentena. Se a gente voltar dentro da história, nós vamos verificar que a peste bubônica e várias outras pestes que assolaram a Europa durante o ano 1000 até o fim, né, da Idade Média, principalmente ali no século XIV, matou muitas pessoas. E eles não sabiam como fazer com os doentes. Então, os doentes eram amontoados, e isso facilitava com que o negócio propagasse mais ainda. Não eram isolados. Então, eles eram amontoados nos rústicos hospitais e recebiam aí um tratamento onde todo mundo se contaminava. Inclusive foi em Veneza, no século XIV ali, que surge a expressão quarentena. Tá? A Bíblia traz algo parecido, mas não tem essa palavra especificamente ali no Antigo Testamento. Tem essa ideia, mas não a palavra. O que aconteceu? Como as pestes estavam se multiplicando, lá em Veneza é o porto, né? Os navios, antes de descarregarem, tinham de esperar 40 dias para que se comprovasse que ali dentro do navio não tinha ninguém doente, e que essa doença daquele navio, se tivesse ali por acaso, não contaminasse a população. Então na Itália, novamente, Veneza, que se cria o termo quarentena. Mas se a gente olhar na Bíblia, a gente já vê que a Bíblia já tem a quarentena. E na verdade eu disse que o termo é diferente, porque quarentena significa 40 dias, né? Hoje você pega uma gripe, o médico fala para você ficar em casa, você fala que está de quarentena, né? Você está de 7 dias em casa, não de quarentena. A gente usa a palavra quarentena como se fosse, né, para aquele período inteiro, mas quarentena seria 40 dias. Tá? E como é que o povo de Israel lidava com as doenças contagiosas? E lembrando que eles não inventaram isso do nada, assim, olharam para o céu, vamos separar esse povo aqui que está doente do resto do povo. Não. Se você olhar o livro de Levítico, né, tem lá o versículo, Levítico 13, 46, né, você vai ver que Deus está dando a instrução que quando tiver algum tipo de doença, e Ele vai dar as características, Ele fala assim, separa esse indivíduo até que ele melhore. Porque se não melhorar, se você deixar em contato com os demais, vai propagar essa doença. Como é que Moisés poderia saber de uma coisa dessa? Ele tinha um microscópio, ele fazia, como é que a gente chama lá, o exame do nariz tampão, aquele negócio gostoso. Quem já fez aquele exame que coloca o cotonete lá no nariz, várias vezes? Várias pessoas, né? Moisés fazia esse tipo de exame, pessoal, será? Não, ele não tinha como saber se uma doença era transmitida por bactéria, por vírus, pelo ar ou por contato com uma roupa. Ele por si só não tinha mecanismos de descobrir isso, de saber disso. Mas Deus revelou
para ele: olha, você não precisa saber se é vírus, se é bactéria, se é mofo, o que é. Só separa. Tem essas características da doença, é essa doença aqui, então você separa. Porque se você não separar, vai se alastrar. Como vai se alastrar, você não precisa saber disso hoje. Um dia vão descobrir como é que vai se alastrar esse tipo de doença. Outra coisa que acontece desde o início do povo judeu, aqui tem uma imagem de um hospital, né? Na Bíblia a gente ouve muito falar da circuncisão e a gente vê que isso foi instituído desde o início, né? Gênesis 17, 11, 12, e quando eu falo início eu não estou falando lá do Jardim do Éden, estou falando lá de Abraão para frente, assim que vai nascer Ismael, Isaac, lá nos filhos de Abraão. Inclusive fala que Abraão foi circuncidado no mesmo dia que o seu filho, né? Por quê? Porque Abraão foi selecionado, ele saiu de um lugar e foi obedecendo o que Deus estava mandando. Quando nasce o filho, fala assim: olha, agora no 8º dia você vai circuncidar ele. O que é isso? Deus explicou: ó, é assim que faz. E é interessante, porque muitas vezes nós, quando escutamos essa expressão, imaginamos: por que Deus mandou uma coisa dessa? Teria a ver com religião? Todo mundo sabe o que é circuncisão aqui, para eu não ficar falando, né? Eu não vou dar uma aula de anatomia, mas todo mundo sabe, beleza. É quando você pega a pele do prepúcio, ou seja, do pênis, aquela parte de cima, e retira. Para quê? Porque isso tem uma função. Vamos lembrar o contexto. Você lembra que essa característica da circuncisão no Novo Testamento estava tendo um probleminha ali entre Paulo e Pedro. Pedro estava querendo: não, esse pessoal que está aceitando agora o cristianismo, eles têm que se circuncidar, porque não sei o que, tem a ver com a nossa religião. O que Paulo falou? Não precisa disso não. Será que ele está desvalidando o que Deus falou? E aí a gente vai analisar. Se você procurar na literatura médica hoje a importância da circuncisão, vamos olhar aqui primeiro essa questão do 8º dia. Tem um elemento, chamado protrombina. O recém-nascido até o 8º dia, os níveis desse protrombina no sangue aí é muito baixo. No 8º dia é o que está ideal, e é esse elemento que vai fazer a coagulação ser mais eficaz. E Deus já fala: você vai fazer isso aqui no 8º dia. Por quê? Porque aqui o nível do sangue, o momento da coagulação, imagine lá que o negócio deveria ser um pouco complicado, não é? Porque você tinha anestesia, gelinho para passar, para estancar, não tinha essas condições médicas, tá? Inclusive tem aqui uma fotinha de um quadro. A pergunta é, vamos falar um pouquinho mais dessa questão aqui. Hoje, quando nós analisamos a questão da circuncisão, e muitos povos tiravam sarro de Israel por essa condição. O pessoal que era circuncidado, não sei o que, e tiravam sarro mesmo. Pouquíssimos povos tinham o ritual da circuncisão, entre os povos de Israel, que foi o primeiro. E quem que ordenou? Será que Abraão, um belo dia, amanheceu, vamos passar a faca em todo mundo agora, tudo que é homem, vamos cortar? Não foi assim que aconteceu. E olha que interessante, porque quando a gente analisa o contexto histórico e a questão de saúde, principalmente naquele contexto que eles viviam, de deserto, de dificuldade de uma higiene melhor, porque você está num lugar deserto, se mudando, não é que você tem água para tomar um banho toda hora e fazer a sua higiene pessoal, tá?
Então, literatura médica hoje diz que a circuncisão diminui a infecção urinária masculina, tá? Contribui para não passar à frente o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, combate também o câncer peniano e previne, olha só, mulheres, agora para vocês, câncer cervical em mulheres. Ou seja, a circuncisão faz a proteção, inclusive, das mulheres. Como é que Moisés poderia saber de tudo isso? De todas essas doenças que poderiam ser evitadas através da circuncisão. Eu acho que Deus realmente não chegou e explicou para ele: olha, faz isso aqui porque vou dar uma aula de biologia, fazendo assim vai evitar essa doença, vai evitar essa doença, vai evitar essa doença, vai evitar essa doença. Ele só falou: faz assim e pronto. E Abraão, pelo menos é a descrição que a gente tem. Se ele pediu alguma explicação, eu não sei. Se fosse eu, quem sabe eu ia pedir e falar assim: mas por que eu tenho que fazer isso? Mas enfim, seria interessante a gente ver quantos benefícios ainda hoje essa prática traz, né? E obviamente ele tinha um contexto ali religioso, naquele momento, demarcando que aquele povo era separado. Mas lembra que lá no Novo Testamento Paulo falou: isso aqui não vai precisar mais, a gente não precisa impor esse tipo de prática àquelas pessoas que estão aceitando o cristianismo agora, né? Como Abraão poderia saber disso? Abraão, estamos falando aqui de 400 anos antes de Moisés ainda. Estilo de vida. A gente sabe pelos estudos que a capacidade e a quantidade de vida de um hebreu lá na época do Egito era entre 40 e 50 anos. Porque eles viviam bem, né? Não, né? Eles eram escravos, né? E obviamente quando a gente fala escravo lá na época do Egito, não é a mesma concepção de escravidão que a gente tem hoje, né? Que a gente adotou de 1450 para cá. Então a expectativa de vida era de 40, 50 anos, e depois que eles saíram do Egito, a expectativa de vida deles aumentaram, porque Deus disse lá algumas regrinhas para ele. E essas regras valem até quando? Até hoje. A pergunta é: nós seguimos essas regras? Nós temos ali 8 remédios naturais. Primeiro, água. Ali não está escrito, mas eu vou dizendo para você. Primeiro é água. O segundo, ar puro. Terceiro, confiança em Deus. Qualidade do sono. O quarto, se você não consegue interpretar pelo desenho que ele está assim, é equilíbrio. Equilíbrio em tudo que você faz. Equilíbrio. Exercício físico. Sol e alimentação saudável. Não é à toa que, seguindo essas 8 dicas, esses 8 remédios naturais que custam muito caro para a gente, né? A gente acorda de manhã e está tudo disponível. A única coisa que a gente precisa pagar ali, quem sabe, é uma alimentação saudável. Mas o sol está aí de graça, a água tem que chegar na nossa casa, a gente paga por isso também, mas enfim, é água, né? E o resto é do nosso estilo de vida. Se você olhar, tem um documentário na Netflix que fala sobre a longevidade das pessoas, e tem um grupo lá no episódio 2 que fala de uma cidade dos Estados Unidos chamada Loma Linda. O que tem lá em Loma Linda? Nós temos uma grande quantidade de adventistas que seguem essa ideia, os 8 remédios naturais. Inclusive você vê lá médicos com mais de 90 anos
atuando ainda. E hoje nós lutamos aí com as nossas dores, com as nossas doenças. E a pergunta é: a gente tem já a indicação do que a gente tem que fazer, e muitas vezes nós não fazemos. Mas como é que Moisés poderia saber disso? Deus, com certeza, foi que mostrou para ele. Outra coisa que eu acho muito interessante é essa questão da alimentação entre animais puros e animais impuros. E basta você ficar doente, ir no médico, e o médico vai falar assim: não come mais essa carne aqui, não come mais isso aqui, porque isso aqui vai te fazer mal. E na maioria das vezes é aquilo que a gente já não, como adventistas aqui, já não come. A pergunta é: como é que Moisés poderia saber da diferença de um animal puro e animal impuro? Assim, por que eu posso... eu não estou entendendo nada, porque... Por que eu não posso comer o porquinho, mas posso comer a vaca aqui, o carneiro? Qual que é a diferença? Não é bicho igual? Eu não sei se Deus parou para explicar biologicamente, falando: ó, no corpo tem isso, isso e isso, e por causa disso isso vai fazer mal para você. Mas ele simplesmente deu algumas características desses animais, daqueles que voam, daqueles que estão na água, daqueles que estão pelo chão. Se tem essas características, você pode comer. Se não tem essas características, você não come, porque vai ser melhor para você. E da onde Moisés tirou essa ideia? Porque todo mundo ao redor dele comia de tudo. Comia de tudo. Um belo dia, será que Moisés acordou: a partir de hoje nós não vamos comer mais a carne de porco? Assim, do nada? Sem dar motivos? E se ele tinha um motivo, será que ele fez uma experiência científica, colocou no microscópio, analisou as pessoas no passar do ano? Olha, esse aqui comeu e não ficou bem, esse aqui não comeu e está melhor, então o resultado é não comer. Será que ele fez uma experiência, uma pesquisa? Não, Deus simplesmente disse para ele. E veja bem que isso aqui para mim é um fato incrível, porque 1500 anos antes de Cristo, que tecnologia eu teria para saber que esse animal aqui eu não posso comer porque vai fazer mal para mim, e esse outro vai fazer menos mal, vamos dizer assim? Qual o aspecto, ou qual a pesquisa que eu poderia fazer para chegar a essa conclusão? Ninguém tinha essa competência ali. Deus revelou. Então, é Deus dizendo: olha, eu te construí, eu te criei, eu sei o que é melhor para você. Está aqui o que é melhor para você. E quando a gente vai, veja que a gente falou de várias coisas, que a gente vem no decorrer do ano, dos tempos, simplesmente comprovando aquilo que a Bíblia já falou há muito tempo. Eu gosto muito do Gênesis, e principalmente o Gênesis 1, quando a gente trata realmente do criacionismo. Se você voltar lá em capítulo 1, versículo 9, diz assim, não está aqui no nosso material, mas só para complementar também: disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. Lembra que no começo era tudo água, a Bíblia diz isso, a água estava em todo lugar, e Deus no terceiro dia fala assim: se junta a água de um ladinho e vai aparecer quantos continentes? Um só. A porção seca, no singular. A Bíblia está dizendo, olha lá, a porção seca. Interessante que passou-se muitos anos, e só em 1915, ou seja, um pouco mais de 100 anos atrás, que Alfred Wegener criou uma teoria chamada Pangeia, que isso todo mundo já ouviu, Já ouviu falar de Pangeia? Que porque ele olhou no mapinha assim e falou assim: olha, isso aqui, se a gente pegar e encaixar assim,
parece que encaixa as peças. Então lá no trás, no passado, estava tudo junto, e que com o tempo separou. E de fato, se a gente olhar no mapinha, parece que é isso, né? Essa teoria de 1915 demorou para ser aceita, mas foi aceita. Hoje, quando a gente fala de Pangeia, todo mundo concorda. 1915. A Bíblia falou isso quando? Olha quanto tempo atrás. Em 3.500 anos atrás, a Bíblia já tinha dito isso. Mas a ciência só foi comprovar e só foi criar as suas teorias para comprovar que a Bíblia já tinha dito lá no primeiro capítulo, em 1915 para frente. E como era o nome desse continente, dessa terra seca? Quem lembra? Tem nome? Tem nome. Tem nome, a Bíblia diz o nome, é que a gente não lembra e a gente não presta atenção na hora que a gente lê esse nome, porque a gente acha que é uma outra coisa. Olha lá, no capítulo 2, versículo 8. Não está na revista aqui, mas continuando na mesma linha, e diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim aonde? No Éden. Então o nome desse continente, que a gente chama antigamente de Pangeia, na verdade não era nem Pangeia, era Rodínia, porque a Pangeia já tem uma fragmentação que é ali na época do dilúvio, que vai estar acontecendo, essa separação, toda essa porção de terra seca é o Éden. Mas o Éden não é o jardim. O jardim estava dentro do Éden. O verso está bem claro: plantou Deus um jardim no Éden. Se você olhar o verso 10, você vai ver também, capítulo 2 ainda. E saiu um rio da onde? Do Éden. E passava por onde? Pelo jardim. Mas não é o jardim. É que assim, quando a gente fala jardim do Éden, é porque ele estava no Éden. Não era o nome, não tinha uma plaquinha em cima do jardim escrito assim, Jardim Éden. Não, o lugar se chamava Éden. Tudo era muito maravilhoso, tudo era perfeito, tudo era muito bonito. Mas Deus, na hora que criou o ser humano, falou assim: agora eu vou fazer uma casa especial para vocês. Vai ser a casa de vocês, vai ser aqui, ó. Vai ser esse jardim. Tudo é perfeito, tudo é Éden. Mas aqui é o lugar de vocês, é onde vocês vão morar. Aqui é o jardim. O jardim está no Éden. E é óbvio, está no Éden. Todo mundo que muda de cidade, de onde você vê? Eu vim de Cascavel, daqui a pouco estão me chamando Joel de Cascavel, ou ninguém chamou vocês, atribuindo o nome de vocês para o lugar de onde vocês vieram. É a mesma ideia hoje, Tanto é que a partir do capítulo 2, do capítulo 3 para frente, você já escuta a expressão jardim do Éden mais, e não do Éden mais. Dentro da arqueologia nós vamos ter também vários fatos que comprovam a veracidade da Bíblia. E aí fica a dica: assista o programa Evidências do Rodrigo Silva. Há quantos anos ele tem trabalhado com esse material, mostrando evidências e achados que tem comprovado que a Bíblia, o que está escrito lá, tem uma comprovação histórica. Alguém já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Até 1947, o que se tinha em relação a escritos bíblicos antigos era uma coleção de Antigo Testamento que datava do ano 900 depois de Cristo. 900 depois de Cristo. Cópias, Com esse achado dos manuscritos do Mar Morto ali naquela região, por dois rapazinhos que estavam ali procurando, se não me engano, estavam procurando as suas cabras, se depararam com os vasos e encontraram dentro dos vasos preservados esses manuscritos. E esses manuscritos datam de 250 anos antes de Cristo. Estamos falando de textos do Antigo Testamento. O que os estudiosos vão fazer? Será que a Bíblia não mudou? Vamos comparar o que nós temos hoje com
com esses manuscritos. E o que concluíram com as pesquisas? Que a Bíblia tinha sido milagrosamente preservada. Como é possível? Como é possível? Se não tiver a mão de Deus. Aqui outros fatos, esse site aqui, esse blog do Michelson Borges, que é o criacionismo.com, e tem também um blog, outra leitura, tem muitos textos interessantes a serem estudados ali. Aqui vai falando de um portal de Ezequias, bem interessante, mas não dá para ler tudo aqui, tá? Então, como nós já falamos, 66 livros, o próprio Jesus chamou de palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, então Jesus mentiu. Então aí já temos um problema bem grande. Podemos fechar a igreja e dormir. Se a gente não acreditar, não dá para acreditar em Jesus, se eu não acreditar que ele falou a verdade. E aí nós temos profecias que estão se cumprindo. E tem o poder transformar as vidas das pessoas. Olha que interessante. A gente tem aí uns dados que a Bíblia foi já distribuiu cerca de 5 bilhões de exemplares. Mas o livro de literatura, sem contar, obviamente, livros de cunho religioso, o principal livro é Dom Quixote, é um livro espanhol. Alguém já leu esse livro? Opa, muito bom, fica o conselho para vocês lerem aí também. Leia, não é nada de religião, mas fica o conselho aí para ler. Dom Quixote teve uma tiragem de 500 milhões até hoje. A pergunta que eu faço para vocês é: tem diferença entre esses dois livros? Se eu pegar 500 exemplares dele e 500 exemplares da Bíblia e sair aí nas clínicas de tratamento de alcoólatras, de drogados e penitenciários, e deixar Dom Quixote em alguns lugares e Bíblia em outros lugares, será que no final, aquela pessoa, ao final de ler Dom Quixote, teve a sua vida transformada? Ao passo, a Bíblia tem essa capacidade. E isso é algo que a gente consegue ver. Você pode fazer esse teste. Compre Bíblias e distribua nas prisões, aonde precisa, as pessoas precisam de apoio. Você vai conseguir ver que este livro tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Agora, o que tem nesse livro para ter essa capacidade? Isso, só essa capacidade de transformar a vida das pessoas já mostra que não é um livro qualquer. E isso a gente consegue comprovar. E a gente tem várias histórias por aí disso acontecendo. De pessoas que estavam com problemas sérios e a partir do estudo da Bíblia tiveram aí uma ajuda e puderam se reerguer. Se tivessem lido um outro livro de autoajuda qualquer, talvez não. Nossas perguntas ali para encerrar, nós temos João 5,39, diz lá, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam ter nelas vida eterna, e Jesus está falando, e elas falam de quem? De mim. Isso aqui é uma advertência, não é simplesmente uma indicação para estudar a Bíblia. Olha, Jesus aqui está puxando a orelha. Vocês estão lendo a Bíblia está falando de mim. Se você ler o verso seguinte, vai falar assim: quando vocês veem aquilo que eu faço, vocês me rejeitam. Ou seja, vocês só estão lendo a Bíblia, mas não estão entendendo. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada e proveitosa para ensinar. E aí o texto continua, você pode estar respondendo aí na sua apostila. E o último texto que nós temos aqui, Romanos 15, 4. Qual o principal motivo por que Deus nos deu a Bíblia? Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos e como eu falei,
O propósito da Bíblia é um só: se preocupar com a sua salvação. E é nisso que você tem que ter esperança em Cristo para que seja alcançado. Que Deus venha nos abençoar para tanto. Próximo domingo vamos falar sobre a origem do mal, que é o nosso tema de número 7. Que Deus venha nos abençoar para tanto, é o meu desejo nessa noite. Amém.